Bom dia, todos ouvem e veem bem? Bom dia, Liz, tudo bem? Bom dia, Dr. Schubert. Tá tudo audível perfeitamente? Sim, bom dia, professor. Bom dia. Muito bem, então, já que questões técnicas estão superadas, vamos dar início a mais uma reunião do Instituto Cearense de Estudos Tributários. Queria cumprimentar a todos, agradecer a presença virtual, a atenção que sempre tem as reuniões do Instituto e tratar do tema que foi escolhido para hoje, que é o tema ligado à atuação de procuradores públicos, notadamente procuradores de fazenda, como assessores de ministros de cortes superiores. Esse é um tema que tem despertado a atenção dos operadores do direito, sobretudo do direito tributário, dos advogados em matéria tributária, mas é um tema que tem sido tratado com muito cuidado pelas pessoas. Eu publiquei um artigo no Conjur há alguns dias sobre esse assunto, e o que a maior parte dos meus amigos que me escreveu para falar do artigo disse foi: eu sempre tive vontade de tratar desse tema, é um tema muito importante, mas você foi corajoso. Como a dizer assim, todo mundo tem medo de falar desse assunto. As pessoas têm algum pudor de eventualmente falando do assunto, ofender alguém, ofender ou os ministros que são assessorados por esses procuradores, ou naturalmente os próprios procuradores que fazem essa assessoria, e por isso esse é um assunto assim que termina ficando um tanto tabu. Eu já havia ouvido o Dr. Schubert Machado falando desse assunto algumas vezes, ele inclusive foi quem eu ouvi pela primeira vez tratando desse assunto. Ele foi que trouxe a notícia, para mim pelo menos, de que as coisas aconteciam dessa forma na assessoria das cortes superiores. E o professor Hugo de Brito Machado também, professor Hugo de Brito Machado pai, inclusive trata desse assunto de maneira inédita, porque acho que foi a primeira pessoa que escreveu, até onde me consta, que escreveu sobre isso, que foi na sua tese de doutorado, Direitos Fundamentais do Contribuinte e a Efetividade da Jurisdição. É uma tese que foi defendida por ele na Universidade Federal de Pernambuco e que foi publicada pela editora Atlas, com o mesmo título, Direitos Fundamentais do Contribuinte e a Efetividade da Jurisdição. Na tese, ele aponta as causas para que os direitos fundamentais do contribuinte não sejam respeitados, as várias causas, e a partir delas ele indica ou aponta soluções, medidas que podem ser tomadas para que os direitos fundamentais dos contribuintes sejam mais respeitados. E dentre essas medidas está ele a questão de uma maior atenção, de um maior debate sobre a figura dos procuradores. Então, embora pareça um tema que tem sido pouco debatido, por essas razões que eu indiquei, talvez, né, de se temer ferir suscetibilidades, mas é um tema que, desde acho que a tese dele foi publicada em 2009, então já temos aí quase 12 anos, 11 ou 12 anos, que foi perto do final do ano, já que esse assunto já está publicado, algo que debate o tema. E alguns aspectos, antes de tratarmos especificamente da questão da Procuradoria assessorando as cortes superiores, é importante fazer alguns destaques que são talvez premissas importantes, porque eles vão ser relevantes para o enfrentamento do tema ou dos argumentos que são colocados no debate, por um lado e por outro. O primeiro é de nós termos atenção para a importância crescente que têm os assessores diante do trabalho descomunal, do trabalho excessivo, desumano, sobre-humano, a que estão sujeitas as cortes, sobretudo as cortes superiores. As cortes regionais e as cortes de apelação também, mas sobretudo as superiores. Elas têm um volume de trabalho muito grande e isso faz com que o assessor tenha um trabalho que não pode ser desprezado, um poder decisório ou um nível de delegação do poder decisório, uma delegação fática. Nós sabemos que juridicamente quem decide é o desembargador, quem decide é o ministro, que assina o voto, que assina a decisão, que assina o acórdão. Mas nós sabemos que de fato
é impossível, não é por irresponsabilidade, não é por desídia, não é por nada disso, é por impossibilidade humana de o julgador conhecer todos os processos que estão sendo levados para que ele assine. Então, isso faz com que o assessor tenha um papel muito relevante. Daí a importância de se debater também quem deve ser ele. Ele não é alguém que pode ser invisibilizado no processo de tomada de decisão. Isso fica claro, para não parecer que é só uma questão de opinião, isso fica claro, talvez até empiricamente, quando nós debatemos o uso da inteligência artificial pelos tribunais. A inteligência artificial, que já está em uso pelos tribunais, e essa tendência é de aumento, é de incremento desse uso, o que até agora a inteligência artificial faz, ou os algoritmos de inteligência artificial fazem, é o que os assessores, via de regra, têm a incumbência de fazer: selecionar os casos que tratam das mesmas matérias, verificar se a corte já tem decisões sobre aquelas matérias e minutar decisões análogas às que já existem, às que pré-existem para aquelas matérias. É isso, pelo menos na teoria, o que o assessor faz, é o seu principal papel, e é isso também o que os algoritmos que passam a atuar nas cortes fazem. Mas em relação aos algoritmos, há todo um receio, há todo um medo sobre se esses algoritmos não podem ser enviesados, se esses algoritmos não podem eventualmente incorrer em algum tipo de preconceito implícito. Existe no estudo da inteligência artificial o que se conhece como o mito da neutralidade algorítmica. Os algoritmos não são neutros. E existe até um experimento muito simples que nós podemos fazer para comprovar isso, que é com o Google Tradutor. Se nós colocarmos o Google Tradutor para fazer algumas traduções, nós vamos ver que o Google Tradutor talvez seja machista. Se nós colocarmos o Google Tradutor para traduzir a palavra doctor em inglês, ele vai traduzir por médico. Se nós colocarmos para ele traduzir a palavra nurse, ele vai traduzir por enfermeira, porque o Google Tradutor entende que os médicos são homens e as enfermeiras são mulheres. E aí alguém pode dizer assim: não, mas isso é uma questão de estatística, não é uma questão de preconceito. Mas se nós colocarmos the doctor and her husband, que seria a médica e o seu marido, o Google Tradutor traduz por o médico e o marido dela. Ele não consegue traduzir a médica e o seu marido. Agora, se nós colocarmos hairdresser como cabeleireira, aí ele traduz como cabeleireira, não traduz como cabeleireiro. É claro que isso não é culpa do Google Tradutor, até porque ele ainda não tem personalidade jurídica a qual se possa imputar responsabilidade, imputabilidade, moralidade. Mas isso decorre do uso da língua, do material que do qual o tradutor parte. Houve até um debate, isso não é uma questão apenas de tecnologia. Houve um debate há bastante tempo em torno do Aurélio, porque o dicionário Aurélio seria preconceituoso, porque ele teria lá a definição de Paraíba como nordestino, que não sabe fazer as coisas direito, baiano, baianada como uma coisa mal feita, etc. E o Aurélio seria preconceituoso por isso. E a defesa que os editores, os responsáveis pelo livro, usaram, dentre outras palavras preconceituosas, foi de que o dicionário não é um legislador, o dicionário é um repórter. Ele diz o significado que as pessoas usam as palavras, o qual as pessoas atribuem às palavras. As pessoas é que são preconceituosas, não é o dicionário. Então a mesma coisa vale para o algoritmo do Google. Mas eu faço esse parêntese para mostrar que existe um debate bastante acirrado quando se fala de usar um algoritmo para assessorar um ministro, porque o algoritmo pode ser enviesado, mesmo sabendo que quem vai assinar o voto é o ministro, mesmo sabendo que o algoritmo não vai tomar a decisão sozinho, ele vai partir de critérios que a própria corte já usou antes, decisões que a própria corte já tomou antes. Mesmo assim, existe um cuidado, existe uma preocupação sobre se o algoritmo não será enviesado. Então, isso reforça a ideia que disse de que o julgador não tem sozinho como dar conta de tudo, por isso ele confia, e deve realmente confiar, boa parte do trabalho à sua assessoria, seja ela humana ou digital, e é preciso ter, portanto, critério e atenção sobre quem são ou o que é isso que presta assessoria para o ministro.
ou para o desembargador. Então, isso é apenas para mostrar que não há por que nós termos uma preocupação quando se trata de um algoritmo e não termos preocupação alguma quando se trata de um humano. A preocupação deveria ser no mínimo a mesma, já que ele terá, diante da impossibilidade de o ministro julgar tudo sozinho e conhecer tudo, o ministro vai assinar sem ler muita coisa, então é importante que se discuta um pouco quem é o assessor. Existem tantas regras na legislação processual sobre impedimentos e suspeições, sobre critérios para a escolha de quem vai julgar uma questão, para com isso assegurar a imparcialidade, e essas regras são completamente esquecidas e desprezadas quando se trata da assessoria, que, no entanto, muitas vezes exerce o próprio papel de julgador. Então, esses são apenas alguns esclarecimentos prévios que eu acho que a gente precisa fazer quando debate esse assunto. E aí, então, entrando especificamente no tema da assessoria de julgadores, sobretudo de cortes superiores, por procuradores públicos, o que isso tem de relevante? Primeiro, eu acho que nós deveríamos, nessa discussão, separar situações diferentes. Quando se trata disso, quando se fala de a Procuradoria da Fazenda Nacional tem alguns assessores, alguns procuradores que estão atuando como assessores na primeira sessão do STJ e estão assessorando os ministros da primeira sessão a fazer os votos, acordos, despachos, decisões em matéria tributária. E a primeira reação que se pode ter diante disso, uma reação legítima diante disso, é a seguinte: qual o problema? E se fosse um advogado tributarista, não ia ser a mesma coisa? Só que para o outro lado, é a mesma coisa. Então, eu poderia pegar um advogado de um escritório que atua em matéria tributária, colocar para assessorar o ministro, e ele também não ia ser enviesado do mesmo jeito, só que para o outro lado. Não tem como evitar isso, a questão é mesmo de deixar que o próprio ministro resolva como ele quer julgar a questão. Esse é um argumento poderoso, é um argumento forte, mas é um argumento que talvez não tenha a procedência que ele parece ter quando a gente debate esse tema da assessoria feita por procuradores, por uma razão bem simples. A questão é a seguinte: quando um advogado é convidado para assessorar um ministro, ele geralmente é convidado por alguma atribuição pessoal ou algum atributo pessoal que ele tem e que o ministro conhece. Então, digamos, o ministro, antes de ser ministro, trabalhava em um escritório e nesse escritório ele conhecia outro advogado que ele considerava muito bom. Digamos que, por alguma razão, eu, um belo dia, seja indicado para o Supremo Tribunal Federal, e aí eu vou me lembrar da Lisle, que foi minha estagiária docente, que sabia muito de direito tributário e processo tributário, e eu vou chamar a Lisle para ser minha assessora, se ela quiser, se ela não já for até ministra antes de mim. Não tem nada a ver com o fato de ela ser advogada, de ela ser procuradora, de ela ser... O que ela estiver fazendo na época não vai importar. Havia um conhecimento prévio meu a respeito da pessoa dela e por isso eu a convidei. Não estou falando de situações assim. Então, o ministro conhecia o fulano de tal que era procurador do Estado, mas inclusive advogava também. Muitos procuradores do Estado advogam. Então, o sujeito era procurador do Estado, advogava, era amigo do ministro, ou conhecido do ministro, tinha sido estagiário do ministro, tinha trabalhado com o ministro, e o ministro agora resolveu chamá-lo para assessorá-lo. Nada demais. Talvez essa seja a forma realmente de o ministro escolher o seu assessor. E além disso, o advogado que vai assessorar o ministro, ele vai assessorar o ministro por tempo indeterminado, via de regra. Não existe um prazo para ele ser assessor. Existem pessoas que são assessoras quase que a vida inteira. Vai depender do tempo que o próprio julgador permanecer no tribunal, até ele ser aposentado pela compulsória, ou por tempo de contribuição, ou por pedido, ou por qualquer outra razão, ou porque quis sair. Alguns ministros, inclusive, pedem para sair das cortes antes mesmo de se aposentarem, como foi o caso do ministro Jobim, como foi o caso do ministro Joaquim Barbosa, ou porque falece, como foi o caso do ministro Menezes Direito. Enfim, mas ou por aposentadoria, ou por morte, ou por pedido mesmo de exoneração, o ministro deixa de ser ministro, claro, aquele advogado vai deixar de ser assessor dele. Ou porque o advogado resolveu seguir outros caminhos. Tendo resolvido seguir outros caminhos, ele vai também fazer outra coisa da vida. Pode voltar a advogar, pode advogar em outra área, pode fazer qualquer outra coisa da vida. A nossa vida, como diz lá o Leonard Minodlow, no Andado Bêbado, a nossa vida a gente acha que controla, acha que prevê o que vai fazer daqui a algum tempo, mas na verdade o acaso tem um papel infinitamente
mais poderoso do que a gente acha que tem. Como diz a música do Toquinho, o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, nos convida a rir ou chorar. Então, sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Ninguém sabe o que vai estar fazendo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. A pessoa pode voltar a advogar, pode fazer qualquer outra coisa. Mas, no caso que estou mencionando, é um caso em que a Corte Superior pede para a Procuradoria um assessor. Não é o ministro que conhece o Josézinho da Silva, que foi estagiário dele, que é um rapaz brilhante e que hoje, por acaso, é procurador do município de Uberlândia. Não é o ministro que conhece a Mariazinha da Silva, que foi a estagiária do escritório dele há 20 anos e que hoje é procuradora do estado de não sei onde e que por isso se chama para ser assessora dele. Não me reporto a situações assim. Me reporto a situações em que o ministro ou a corte que ele integra encaminha um ofício para o órgão da advocacia pública correspondente. Por exemplo, encaminha um ofício para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Então vai um ofício do STJ, por exemplo, para a Procuradoria da Fazenda Nacional, por exemplo. E o STJ diz, quero um assessor, qualquer um, que o procurador acha que deve ser indicado. Claro, não é qualquer um, fica a critério do procurador que tem, do ministro, a atribuição de escolher um bom assessor para ele. Mas vejam, isso significa que o órgão de julgamento está solicitando para a parte que tem processos julgados naquele órgão de julgamento que encaminhe para ele um dos seus advogados para ajudar no julgamento dos processos que aquela parte provoca naquele tribunal. Por que o STJ pede para a Procuradoria da Fazenda Nacional e não para outro órgão? Porque o STJ tem que julgar questões de tributos federais, que os ministros às vezes não dominam. Quem que eles acham que domina? O Procurador da Fazenda, que é advogado da parte das questões que eles vão julgar. Então, acho que aí tem uma diferença significativa em relação à questão de um advogado genérico que é convidado para assessorar um ministro qualquer e que depois da assessoria terminar, se terminar, pode fazer qualquer outra coisa da vida, inclusive voltar a advogar em matéria tributária ou não, para aquelas empresas que estavam sendo julgadas naquela época ou para outras. É algo bem diferente. E há também um outro aspecto adicional a esse, que é o fato de que o procurador não se desvincula da entidade pública a qual ele... Então nós temos uma conjunção de fatores que torna a situação realmente bem diferente. A corte a corte solicita à parte envolvida nos litígios postos ao seu julgamento, que encaminha era um assessor, advogado seu. Essa parte encaminha, não por atributos pessoais desse assessor, não porque foi um estagiário brilhante do ministro, mas porque é procurador da Fazenda. Esse é o elemento de descrimen que justifica o pedido. E ao fazer o pedido, o procurador se licencia temporariamente. É uma licença que não pode, era uma licença por prazo determinado, regida na lei que disciplina a atividade dos servidores públicos. Ele vai tirar uma licença para fazer isso e, terminado o período da licença, ele retornará para a mesmíssima função que ele exercia antes. Então é algo realmente temporário, ele deixa temporariamente de assinar o recurso especial e passa temporariamente a minutar a decisão que vai julgar aquele recurso especial, sem aparecer. Quem vai aparecer é o ministro. Então talvez isso justifique uma atenção um pouco maior a esse tipo de situação. Talvez isso justifique que isso seja debatido. E para talvez piorar um pouco a situação, esse debate talvez deva acontecer na esfera legislativa, a solução para ele, pelo menos. Então, se realmente houver uma compreensão por parte da sociedade de que essa situação não deve perdurar, de que essa situação deve ser, de alguma forma, aperfeiçoada, essa solução deverá vir pela via judicial, até porque isso já foi objeto de questionamento. No Rio de Janeiro já se questionou a validade de decisões feitas por procurador que assessorava o ministro, procurador que era advogado público da parte que era julgada naquele caso.
a questão foi judicializada, foi levada ao Supremo, e o Supremo decidiu que não havia problema nessa assessoria. E talvez, se isso for questionado mais vezes, a decisão continuará sendo essa, porque, por ironia, será o próprio assessor que tem a validade do seu trabalho posto em dúvida, que vai minutar a decisão, que vai decidir se o seu trabalho é válido ou não. Então nós teríamos aqui a situação paradoxal de o assessor minutar um voto para o ministro, dizendo que o voto que ele minutou é nulo, porque não pode um assessor minutar as decisões que digam respeito à entidade pública que ele representa. Então esse é um ponto que talvez justificasse uma modificação legislativa, não sei se no Código de Processo Civil, na parte dedicada a impedimentos e suspeições, não sei se numa legislação específica, mas algo que dissesse respeito ao próprio regime jurídico da atividade ou dos critérios de escolha de quem exerce a atividade de assessoria. Talvez até para incluir também, se for o caso, advogados, já que o grande argumento é de que os advogados privados teriam os mesmos vieses, até se for o caso para incluir também advogados. Isso aconteceu recentemente no CARF. O CARF possuía conselheiros que eram advogados e que podiam advogar, e depois da Operação Zelotes e das reformas que levaram ao chamado novo CARF, hoje os membros do CARF, quando são oriundos do setor privado, têm que passar por uma quarentena, eles têm que ter dedicação exclusiva ao CARF. Pode-se pensar em critérios semelhantes para a escolha de assessores também, se forem oriundos do setor privado. O que se propõe aqui, o que se propõe nessa reunião, nessa introdução do tema que eu faço agora, é mesmo só suscitar o debate. Eu tenho, inclusive, amigos que são procuradores públicos, advogados públicos, alguns, inclusive, que assessoraram ministros, e eu também queria dizer aqui que não é absolutamente nada de pessoal. Um deles eu nem sabia, que me escreveu: rapaz, não gostei desse teu texto não. Eu nem sabia que ele era assessor de ministro, e eu sabia que ele era procurador, não sabia que ele era assessor de ministro. E a ideia não é pessoalizar, a ideia é apenas aperfeiçoar o desenho institucional do nosso processo tributário, do nosso contencioso tributário. As regras de impedimento e suspeição, elas existem para isso, porque existem preconceitos implícitos, existem vieses que todos nós temos. Alguns são impossíveis de serem detectados, mas outros não. Por que existem regras, por exemplo, que impedem o juiz de julgar uma questão em que esteja envolvido o seu amigo íntimo, o seu inimigo capital, ou o seu cônjuge, ou o seu filho, ou o seu pai? As regras existem porque se sabe que seria humano, que seria natural, que ele não fosse imparcial ao fazer esses julgamentos. Embora muitos talvez consigam. Talvez existam pais que são até mais rigorosos com os filhos deles do que eles são com os filhos dos outros. Talvez existam maridos que sejam até mais rigorosos com suas companheiras, esposas, namoradas, do que com outras pessoas, e vice-versa. Mulheres que são mais rigorosas com seus companheiros do que com outros. Talvez até isso seja a regra, né? Não sei. Mas não é porque vai ser ou não vai ser, é apenas para evitar que haja a contaminação humana do julgamento. E aí talvez isso possa apenas ser estendido ao assessor, sem, repito, nenhuma consideração aqui de ordem pessoal e muito menos moral em relação ao que acontece. Existem algumas coisas que nos parecem normais e todos fazemos, até que alguém começa a dizer que ela não é a mais indicada e se para de fazer. Talvez há 30, 40 anos fosse normal o político colocar a sua família toda empregada na repartição pública. Ninguém criticava isso porque era normal. Hoje em dia já não se considera mais normal. Isso é criticado quando se faz. Talvez fosse normal o político usar o carro oficial para fazer resolver um assunto particular há 30, 40 anos. Hoje não se considera mais. Então existem coisas que, em relação à sexualidade, em relação aos costumes, em relação a uma série de coisas, existem coisas que eram tidas como normais ou não eram tidas como normais e hoje são. Então, às vezes o debate, às vezes a reflexão vai fazendo com que nós evoluamos. Pode ser o caso de
de fazer a mesma coisa em relação a essas assessorias, ou não. Pode ser que eu esteja redondamente enganado, pode ser que isso tudo seja algo totalmente injusto, que se diz dos assessores, pode ser que apareça algum e mostre uma estatística que diz que as decisões deles são muito mais contra a Fazenda do que a favor, e que isso tudo aqui é uma teoria da conspiração. Pode ser, mas a ideia é apenas suscitar o debate, e por isso eu encerro aqui essa parte introdutória, agradecendo a atenção de vocês e deixando facultada a palavra para que possamos dar seguimento à reunião. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Dr. Schubert. Tá aí com as galáxias atrás de você? É isso mesmo. Eu parabenizo o professor Segundo, a exposição do tema foi brilhante, ele tocou nos pontos essenciais, inclusive com todo o cuidado de teorizar o tema. Deixou de lado a questão pessoal, não atribuiu julgamento de valor, nem a escolha que o ministro faça, nem a escolha que o procurador faça. Colocou de uma maneira muito importante, porque essas questões, inclusive quando são levadas aos tribunais e que têm fundamentado as decisões que já existem, aceitando essa possibilidade, elas todas pegam a questão de não, mas isso não acontece. O procurador é uma pessoa que, quando assume o cargo de assessor, ele deixa de ser procurador, vai ficar sujeito às determinações do ministro, é o ministro que orienta como a decisão deve ser redigida, qual é o sentido de decidir que ele acha mais acertado, e o procurador vai simplesmente cumprir aquilo. Essa é a resposta mais comum que se dá. E aí até eu vejo aqui uma questão, até também já discuti esse assunto com o Segundo algumas vezes, sobre a questão do princípio da legalidade, e dizer, porque é como deveria ser ou como é. Existe uma diferença muito grande entre um ponto e outro. Ontem eu estava lendo o prefácio de O Príncipe, escrito por Fernando Henrique Cardoso. E acho que o prefácio dele não é que esteja melhor, mas ele traz para o Brasil, para a realidade brasileira, muitas coisas que nos permitem conectar melhor com o texto de Maquiavel. Inclusive, procurando dizer que Maquiavel não é maquiavélico. Isso é uma questão que tem esse preconceito aí já antigo, e que quando a gente percebe isso, vê o texto do Príncipe de maneira diferente. Mas por que eu trago isso aqui? Porque o Fernando Henrique, em um determinado momento, quando ele está concluindo o prefácio, ele diz que Maquiavel, fugindo da doutrina tradicional de sua época, ao invés de propor aos príncipes, propor às pessoas de uma maneira geral um estado ideal, a política como ela deveria ser, a respeito à ética, tudo aquilo ali, ao invés de propor, ele simplesmente descreveu a política como ela é. Que lembra, inclusive, aquela frase, aqueles títulos do Nelson Rodrigues, e a vida como ela é. Então, como é que são as práticas, ou quais são os resultados das práticas junto aos tribunais superiores? Como é que são as decisões da STJ? Será que cada ministro analisa caso a caso e decide como aquele caso deve ser feito, principalmente em razão do imenso volume de trabalho? Ou será que eles precisam da ajuda dos assessores exatamente porque eles não dão conta, nem poderiam dar conta, nem que quisessem? E quando os assessores fazem aquelas minutas, fazem e atribuem à decisão o juízo de valor dele, assessor que está escrevendo. Então, como isso é do jeito que é, a gente não pode ignorar, não pode ficar, não, mas o assessor ele se desliga, o ministro escolhe bem, tudo bem, mas é a prática. O professor Segundo falou da possibilidade de uma estatística indicando que determinado procurador minutou votos favoráveis ao contribuinte. Claro que isso pode acontecer, mas sem ter feito uma estatística minuciosa, apenas em razão das notícias que chegam, nós percebemos que o grande viés do STJ tem sido a favor da Fazenda. Um viés indiscutível. E eu vi há pouco tempo uma referência a uma exceção de suspeição que está no próprio STJ, não
sei se já foi julgado ainda, eu vi rapidamente, agora um pouco antes de iniciar aqui a reunião, que fala, né, o autor da suspeição diz que na segunda turma, e já faz um bom tempo isso, porque a composição da segunda turma mudou, ele diz que da segunda turma, dos 5 ministros que compõem a segunda turma, apenas 2 não teriam assessoria de procurador da Fazenda, que na época era o ministro Castro Meira e a ministra Eliana Calmon. Eles não teriam, mas os outros 3, Herman Benjamin, Mauro Campbell e o Humberto Martins, todos 3 estavam assessorados por procuradores da Fazenda. E ele dá o nome dos procuradores, dá o nome dos ministros e arguia a suspeição num caso específico. E se nós analisarmos a história recente da jurisprudência do STJ, nós vamos perceber uma diferença até antagônica entre as decisões da primeira turma e da segunda. Porque a primeira turma tinha menos assessores da Procuradoria e a segunda turma tinha mais assessores procuradores. E isso, por si só, já demonstra essa questão de as decisões do STJ e do STF como elas são, e não como elas deveriam ser. Essa questão, acho que ela é extremamente importante. Parabenizo mais uma vez o segundo, não só pela fala de hoje, como pelo artigo no conjunto, está muito bom, recomendo a todos que leiam. Mais ou menos o que foi dito aqui, só que um pouco mais de detalhes, um pouco mais de... E no início ele se refere a uma historinha que ele coloca como possibilidade de ser criação, de ser apenas uma... Mas não é, aquilo é verdadeiro. É verdadeiro e vocês podem ter certeza. Eu tenho inclusive um outro exemplo. Eu estava com uma procuradora da Fazenda Nacional, na Unipol, falando sobre um tema de transação e disse que a Procuradoria ela se agarrava a questões de interesse no caso concreto, muitas vezes em contradição com a própria Procuradoria, em outro caso que a posição da Procuradoria não seria a mesma, porque ela não seria conveniente naquele caso concreto. Então, no caso 1, ela defendia a tese 1, no caso 2, ela defendia a tese 2, quando deveria ser a mesma por uma necessidade de coerência. E eu me referia, no caso, à prescrição, a contagem da prescrição, quando ela queria que a prescrição contasse da decisão administrativa, quando ela queria que a prescrição contasse só do fim do processo administrativo, levando em conta quando existe o processo, ou há os casos em que o lançamento era feito de maneira automática, a partir da declaração que o contribuinte apresentava. Então, começaram a surgir divergências, e ora era uma contagem de uma maneira, ora a contagem era de outra. A Procuradoria queria sempre o maior prazo para ela, mesmo que as posições fossem e foram evidentemente antagônicas. E elogiei o acórdão do STJ, em recurso repetitivo, dizendo que finalmente a gente tinha uma diretriz, embora o acórdão ainda fosse confuso, embora o acórdão ainda forçasse muito os maiores prazos da Fazenda, mas pelo menos tinha de uma forma ou de outra dado uma orientação de como nós deveríamos encarar e contar os prazos de prescrição. Foi quando ela me interrompe e diz: epa, esse acórdão foi redigido a 4 mãos. A Procuradoria participou ativamente desse processo e nós encontramos a solução. Eu não consegui nem argumentar mais. Disse, tudo bem, eu encalei, fiquei... Porque como que um acórdão pode ser redigido a 4 mãos? E aí ela falou do ponto de vista institucional. É isso que o segundo colocou. Quer dizer, foi redigido a 4 mãos, 2 mãos do STJ, 2 mãos da Procuradoria da Fazenda Nacional. Não se ateve a um caso específico, a se aquele assessor, a se aquele ministro, era recurso repetitivo, era uma coisa de muita abrangência. E a Procuradoria, exatamente por temer que
a posição da decisão desse recurso repetitivo fosse pelos menores prazos, e aí ela investiu fortemente nisso para definir e tentar uma posição que não lhe fosse tão desfavorável. E não pôde deixar de reconhecer, que isso é inexorável, que a pressão tem que ter um começo e um fim. Um começo e um fim. E não um aqui para um caso, um outro aqui para outro caso, outro aqui para outro caso. Então, pelo menos com isso, a gente teve essa uniformidade. Mas me surpreendeu, inclusive, a colocação que ela fez como se fosse uma grande conquista, uma grande contribuição para apaziguar os ânimos e chegar a uma postura já definida. Não deixa de ser, mas não foi chamado nenhum advogado de contribuinte. E eu até diria assim, não precisa nem ser advogado de contribuinte, um professor de direito tributário, alguém que tenha talvez até isenção do ponto de vista de interesse das partes, mas que conheça bem o direito e que possa orientar também de alguma maneira como deveria ser solucionado aquele caso. Não, é a Procuradoria e o STJ. E, normalmente, o STJ fica aceitando, porque, como o segundo disse, quando o ministro solicita assessoria de um procurador da Fazenda, é porque ele admite, e ele diz isso, inclusive de maneira muito clara, muito transparente, que tributário não é a melhor matéria para ele, que ele não gosta muito de decidir matéria tributária e que por isso a assessoria se torna mais importante ainda, ele quer um assessor que domine essa matéria. Então, se é assim, a participação do ministro vai ser apenas de ordem política, ele escolheu A ou B, mas os fundamentos normalmente ele não interfere muito. Então, a ideia é essa, eu trouxe apenas aqui algumas informações a mais e, mais uma vez, parabenizo o professor Segundo e quero ouvir vocês também, né? Estou aqui ansioso para que o debate se prolongue e a gente encontre aí mais questões para discutir. Muito obrigado. A impressão minha, a Liz levantou o dedo. Levantou o dedo, sim, ela quer falar. Então tem que ligar o microfone. Pronto, levantei sim. Bom dia a todos. Eu acho, né, começando comentando o que o professor Hugo falou, que a situação poderia ficar um pouco mais fácil de ser discutida se fosse estudado tudo o que está por trás e tudo o que compõe a decisão, o ato de decidir não só do julgador, mas de todo mundo, de todos nós. Só o judiciário não, só que o judiciário é seu, é você. De decisão, né, ele envolve inúmeras compreensões, interpretações, enfim, coisas que são inerentes a cada um de nós. Então, isso reflete até em interpretação de leis, enfim. Então, eu acho que a situação poderia ficar com um menor risco de ser ofensivo se isso fosse abordado desta forma, entende? Eu acho que todos nós, assim, até os advogados, principalmente os advogados no exercício da profissão, defendendo um lado, já vão com a sua compreensão pessoal. Então, isso eu não vejo como pode ser separado só porque um advogado é público, né? Não existe uma virada de chave automática. Eu acho que deve ser lembrado que esses procuradores, eles muitas vezes constroem as teses, revisitam essas teses inúmeras vezes para adicionar mais argumentos. Não é uma revisita com propósito científico, por exemplo. Eles não vão abandonar a tese se, porventura, eles descobrirem que ela está errada ou que ela é inadequada. Todos os argumentos são sempre para reforçar essa tese, e muitas vezes esse é um trabalho de anos e anos, porque as grandes questões demoram anos e anos para serem deslindadas. Então, se você tem toda uma equipe de trabalho que está sempre revisitando essa tese para adicionar novos argumentos no sentido de torná-la mais plausível ou aumentar a probabilidade dela ser acatada pelo judiciário, porque no exato momento em que há essa mudança de local de atuação, né? Por que haveria essa mudança de ponto de vista? Ou por que haveria uma imparcialidade? Né? Eu acho que é difícil, já foi até dito, e também aconteceria com os advogados, e
acredito que efetivamente ocorre, né? E por algum período de tempo, enquanto ele é advogado, posição de profissão, afinal de contas, defender uma parte é muito mais fácil do que decidir o que está posto ali e tentar se colocar de uma maneira distante do que está sendo alegado pelas partes, né? E também tem essa questão do pertencimento à procuradoria, que o retorno exterior, né, os procuradores, eles passam por um mecanismo de seleção complicado, por um espaço de tempo muito longo. O concurso público, ele gera é uma paixão, né, e pode ser romântico, mas é uma paixão que muitos servidores têm, elas estão. Então isso também me gera uma impressão de que a capacidade foi comprometida. E aí eu encerro comentando o que o Dr. Schubert falou, essa aceitação de que o direito tributário ele pode ser ignorado. E eu acho isso, eu acho estranho, mas existe uma resistência ao direito tributário desde a graduação. Os alunos, eles já vão com uma expectativa muito difícil, existe um tabu, então, e isso segue nas profissões jurídicas em vários pontos, para que isso esteja no judiciário, eu acho que já não deveria mais ser aceitado, né? E nós, enquanto advogados, nós não temos a opção de não conhecer uma área do direito se isso for efetivamente necessário. A gente estuda, aprende e executa. No exercício do que a nossa profissão permite, a gente pode declinar uma causa, mas o judiciário não pode. O judiciário não pode se eximir de decidir simplesmente porque o julgador não conhece a matéria. Então, eu acho que já não dá mais para ser aceito que determinadas matérias, não só direito tributário, muitas questões relacionadas a direito internacional, aduaneiro, enfim, muitos colegas reclamam de problemas semelhantes. Então, esse desconhecimento não dá mais para ser aceito. E uma proposição que eu faço, considerando a sobrecarga, né, do judiciário, seria de que, se são necessários, né, se é necessário um reforço da procuradoria, que esses procuradores não atuem em matérias tributárias, que eles sejam deslocados para atuar em outros processos, justamente para garantir essa imparcialidade, pelo menos no período de transição. Porque são pessoas, como a gente já falou, que vão com uma determinada compreensão, uma forma de ver, de interpretar, que qualquer coisa que seja posta, qualquer argumento que seja posto em sentido contrário, tem uma chance muito menor de ser conhecida, né? Porque, mais uma vez, são anos e anos desenvolvendo uma tese ou uma linha de raciocínio voltadas para um objetivo, que é o êxito da fazenda. Então, temos certeza que os procuradores têm toda a capacidade para julgar qualquer outra matéria, eles não precisam de um conhecimento específico para julgar esses processos, até porque o direito é o que está posto ali, restrito nos autos, ele precisa conhecer o que está no processo. Então, se vão ajudar de alguma forma, que ajudem em outras matérias que não aquelas que eles atuam. Muito bom, Liz. Excelentes observações. A palavra continua facultada. Caso alguém queira, basta ligar o microfone, mas enquanto não ligam, eu queria só fazer 2 comentários breves sobre importantes pontuações feitas pelo Dr. Schubert e também sobre algo também muito importante que foi dito pela Liz. É o seguinte: primeiro, em relação à história ser verdadeira. No artigo eu deixei no ar porque a história não tinha acontecido comigo, mas se o protagonista está confirmando, então então é porque não tem problema, né? A história realmente se deu daquela forma que está narrado ali. E com relação à estatística, acho que o Schubert trouxe um aspecto muito importante, que a Lise também referiu, que é de termos um pouco de atenção para o aspecto empírico. O direito, durante muito tempo, ele se alheou dos estudos empíricos. Na academia não se estudava nada relacionado ao estudo empírico,
talvez por uma influência do positivismo. Havia uma ideia de que a ciência do direito tinha como objeto as normas, então era importante estudar as normas. Então o estudo era basicamente de pesquisa bibliográfica e documental. Ler doutrina e ler lei. Ler a lei e ler o que dizem sobre a lei. O que os outros pesquisadores disseram sobre a lei. E durante muito tempo o estudo do direito se viu restrito apenas a isso. Se falasse de um estudo empírico, ia dizer, não, isso é coisa de sociologia, isso é um estudo sociológico, isso aí não é estudo jurídico. Isso é estudo histórico, isso é estudo político, isso aí não é jurídico. Mas, na verdade, nós podemos sim fazer um estudo empírico que é estritamente jurídico, porque está relacionado à causa ou ao efeito de uma norma, sobretudo ao efeito. E uma norma pode ser válida ou inválida dependendo do seu efeito. Dependendo do efeito que uma norma tem, isso pode confirmar ou isso pode refutar uma hipótese de invalidade, como seria essa da parcialidade ou da efetiva interferência de um procurador. Um estudo empírico que mostre que realmente eles interferem nas decisões, para um lado, confirmaria a hipótese que está sendo levantada de que isso é ofensivo ao devido processo legal substantivo. Então, é importante retomarmos a ideia do estudo empírico na pesquisa jurídica. E o aspecto que o Dr. Schubert levantou é uma demonstração disso, por dois motivos. Primeiro, porque ele levanta uma comparação entre a primeira e a segunda turma, porque uma tem muito mais... Tinha, ainda no tempo do ministro Castro Meire e da ministra Eliana Calmon. Mas para o estudo empírico isso não importa. Naquela época se havia uma diferença de enviesamento entre as duas turmas que coincidentemente corresponde a uma atuação maciça de procuradores em uma e não em outra. Isso é uma indicação importante para usar aqui um estudo falibilista. Pode até não confirmar, a confirmação definitiva a gente nunca vai ter, mas poderia refutar. Se a turma que é cheia de procuradores é muito mais pró-contribuinte, isso refutaria a tese, popperianamente, isso refutaria a tese de que os procuradores interferem. Só que se ficar demonstrado que a turma que tem atuação mais maciça de procuradores é mais fazendária, e aí isso pode até não confirmar definitivamente, pode ser coincidência, mas é um sinal, é um reforço a essa ideia. E aí, outro ponto também que ele comentou quando falou da história das quatro mãos, do acórdão redigido a quatro mãos, e o interessante é observar a naturalidade com que isso se diz, né? Já pensou se... Imaginem só o escândalo que seria se o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça decidissem uma questão de direito bancário e alguém dissesse, um advogado de um grande escritório que atua para Bradesco, Itaú, Unibanco, Santander, os grandes bancos aí, Safra e tal, o escritório atua para todos os bancos, foi contratado pela Febraban, e aí diz, não, esse acordo aí foi feito a quatro mãos, o advogado da Febraban e o STJ. Isso é um escândalo. No mínimo, ia ter CPI ou CNJ e corregedoria, investigação contra ministra, etc e tal, e Ministério Público, e Jornal Nacional, e não sei o quê. E sendo no caso da Procuradoria não se diz nada. Talvez, pelo fato de as pessoas acharem que sendo poder público não tem problema, quando tem, se é um Estado de Direito. Se é um Estado de Direito, o tratamento das partes deve ser igual. Então não deveria ser diferente. Não é que seja certo se isso acontecesse com o banco, é que é errado acontecendo com o fisco. Mas o argumento, o aspecto levantado pelo Dr. Schubert é interessante, porque mostra um cuidado que se deve ter nesse estudo empírico. Se alguém disser, como eu escutei de uma procuradora da Fazenda Nacional, que me disse assim, inclusive isso daí não é assim, porque estatisticamente os procuradores fazem muitos acordos que são pró-contribuinte. Esse estudo estatístico deve ser feito com um filtro, com um cuidado, que é o cuidado da análise quantitativa e da análise qualitativa também. Porque se um procurador pega um repetitivo, que o STJ já afirmou tese a favor do contribuinte, e aí ele faz 1000 acórdons aplicando aquele repetitivo, ou digamos que não há repetitivo ainda, mas já tem um entendimento firmado a favor do contribuinte no STF, e o STJ está apenas aplicando aquele entendimento no julgamento das questões que estão lá, pendentes de julgamento. E aí o procurador faz 200.000 acórdons iguais aplicando aquele acórdão do STF, dando razão ao contribuinte.
Isso daí, a atuação dele, ele não trouxe diferença nenhuma. Ele aplicou um entendimento que já havia sido firmado antes. Não foi a atuação dele que mudou. Agora, basta que ele atue em um a favor da fazenda, mas se for um desses a 4 mãos aí, um repetitivo a 4 mãos, pronto. Um desses daí vale por 300 mil outros em que ele só aplique um repetitivo anterior que já tinha sido firmado sem a participação dele. Então, esse é um detalhe importante quando se vai fazer esse estudo empírico. E com relação ao que a Liz disse, a sua sugestão, Liz, eu acho que só não ia funcionar de colocar o procurador para atuar em questões que não são tributárias, porque ele só é chamado para atuar em questões tributárias porque ele entende de questão tributária. Se fosse para fazer assim, aí vão chamar, então era melhor proibir, aí ele vai ser chamado para outra coisa. Aí vão chamar outra pessoa, não vão mais chamar o procurador da Fazenda, porque retiraria a própria finalidade do chamado. Mas a palavra continua aberta, pessoal. São só os 2 pontos que eu queria mencionar a respeito dos valiosos comentários. Mas a palavra continua facultada. Com relação a esse aspecto de virar a chave, ainda enquanto ninguém fala, mas na hora que quiserem, manifestem-se que eu paro de falar e cedo a palavra. Mas sobre essa história de virar a chave, eu como professor tive alguns alunos e algumas alunas, procuradores da Fazenda, e eu vejo que essa virada de chave é difícil. Eu tive uma aluna que me assessorava nos julgamentos simulados. Eu levava um julgamento simulado, você lembra, Lise, como é que eram os julgamentos simulados que a gente aplicava na graduação? Pegava um caso, geralmente um caso em que há bons argumentos para o fisco e para o contribuinte. É um caso concreto, imaginário, com uma situação limítrofe, em que há um conflito entre o fisco e o contribuinte. Tanto podem ser levantados bons argumentos para um lado como pelo outro. A ideia é levar esses casos para os alunos de graduação, para que eles estudem o caso, construam os argumentos, eles próprios busquem, pesquisem, construam o argumento, uma estratégia de aula invertida, de metodologia ativa, de que eles próprios construam os argumentos e tragam para um debate em sala de aula. Debates que são riquíssimos, tanto quando as aulas eram presenciais, como mesmo aulas virtuais. Há debates que são muito engraçados, e interessantes, divertidos e enriquecedores. E nos debates em que essa procuradora era minha estagiária docente, e a Liz já está rindo que ela talvez saiba quem é, ela não se conformava, não, mas o fisco tem razão nesse cara, ela ficava se intrometendo, dizendo, não pode, deixa eles falarem, deixa eles construírem os argumentos e tal. Então, se num julgamento simulado, numa turma de graduação, que não vai fazer diferença nenhuma se o fisco ganhar, se o contribuinte ganhar, é para os alunos aprenderem. Ela não se segurava, quanto mais assessorando o ministro que vai fazer o repetitivo, que vai julgar a questão. Me parece muito difícil acreditar que a pessoa que a pessoa vai virar a chave e vai dizer, não, agora eu sou um assessor imparcial e tanto posso reconhecer a razão do fisco como reconhecer a razão do contribuinte. Eu acho difícil que isso aconteça. Professor, questionamento. Você sabe se é feito alguma espécie de curso de formação, ou se eles simplesmente são deslocados da Procuradoria para os tribunais? Não sei, Leslie, não sei se... Acho que curso de formação propriamente não deve haver, não. Mas talvez algum treinamento breve ou não sei. Eu confesso a você que eu não sei. Talvez até, pelo menos para usar o sistema, né, do tribunal. Porque os magistrados passam, né? Assim que... Sim, o magistrado quando passa no concurso, passa pelo curso de formação. Passa. Mas o assessor, pelo menos um curso análogo, eu não tenho conhecimento de que eles passem, não. Sei, talvez fosse mais uma forma, né? Eu conheço algumas pessoas que são ou que foram assessores. Não são procuradores, nunca foram. São assessores que têm outras origens, eram advogados, servidores públicos e tal. E eles não passaram por curso nenhum, não. Uma pessoa que eu conheço que tornou-se assessora agora há pouco tempo, ela num dia fazia uma coisa, no outro dia passou a ser assessora. Teve uma conversa com o chefe de gabinete que explicou como é que o gabinete funcionava, como é que o trabalho era dividido, que tipo de assunto ela queria julgar e pronto. A assessoria
normalmente é tratada como um cargo de confiança como outro qualquer, na visão do administrativo. E quando o ministro solicita, ele já está partindo do pressuposto de que aquele procurador que vem é da confiança dele. Aí coloca, nomeia assessor e fica. Mas eu gostaria de provocar agora o Falcão, para ele falar alguma coisa, afinal de contas, ele foi fazendário, advogado agora particular, privado. Falar sobre limpar o sangue. E agora funcionando como julgador administrativo no CONAT. Então, existe aí toda uma experiência pessoal dele que eu gostaria que ele trouxesse para nós aqui alguma coisa, que tem tudo a ver com o assunto que nós estamos falando, Falcão. Diga aí um pouquinho, colabore conosco, por favor. Olá, gente. Eu, na verdade, estava pensando, puxa vida, será que quando eu fui julgador, eu passei por esse viés, e vendo aqui sim, né? Até comentei o pessoal do segundo aqui já deu um spoiler, já do limpar o sangue, né? É porque eu digo que quando um dia eu era fiscal, eu fiscalizava e autuava. Na semana seguinte, eu estava como julgador imparcial. É muito difícil você fazer essa que eu chamo de limpeza de sangue. Você primeiro precisa fazer a limpeza, porque você está com um viés totalmente voltado para o fiscalista. Não é fácil ir, eu perguntei com o exame uma vez, que eu peguei um processo, que o processo, eu olhava o processo e disse, mas eu conheço essa empresa, fiscalizei essa empresa, eu sei que esse cara é sonegador, e o processo aqui no caso é para ser improcedente. Então você julga assim uma tristeza tão grande, porque você conhece a empresa, sabe que a empresa é sonegadora mesmo, e fica complicado, né? E como advogado, eu passo por alguns probleminhas até hoje, e até hoje, às vezes, o cliente chega e diz, doutor, o senhor está do meu lado ou do lado da fazenda? Eu disse, olha, não é isso. Estou te dizendo aqui qual é a minha visão, o que é que eu estou enxergando aqui que sua causa é lamentavelmente na minha posição, pela probabilidade de êxito, ela é difícil, porque eu entendo dessa forma. Mas, doutor, mas eu já falei com o fulano que ele entende assim, assim, assim. Eu disse, olha, são pontos de vista diferentes. O que eu estou te dizendo aqui é como eu entendo e como vem sendo julgado a questão. E eu estava pensando, eu acho que esse viés, eu acho que você tem de forma até inconsciente, sabe? Não sei aí se a neurociência aí tem alguma explicação ou não, mas você está defendendo aquilo ali, certo, convicto, e que aquilo ali de fato é o correto, né? Não é assim, eu quero votar a favor do físico, eu quero votar a favor do contribuinte, não. Então, seu entendimento mesmo, não. Parece que o Falcão congelou. Ou foi só pra mim? Congelou sim. Parece que ele congelou. Vamos esperar que ele se descongele. Esperar que ele saia do freezer. Mas eu provoquei o Falcão exatamente por isso, que ele teve essa atuação tríplice, fazenda, contribuinte, julgador, e ele agora estava terminando a participação, eu não sei se terminando, mas nessa parte ele estava dizendo que é difícil você perder aquela noção do certo. Quando você é procurador, quando você é fazenda, né? Você acha que o certo é estar aí, o Falcão voltou. Continue, Falcão. Voltou. Cadê? Sumiu de novo? Saiu. Ele parece que saiu. Ele estava no computador, ele saiu e agora ele voltou no celular e saiu de novo. Talvez ele esteja com problema de conexão. Aí, possível. Voltou de novo. Voltou. Pronto. E aí, Fernando? O computador primeiro deu problema, eu passei agora pro celular, fui tirar do mudo e foi desligar. Pois é, então, por diversas vezes eu fui
voto divergente da bancada classista votando a tese do fisco, do autodemocração. Também, como por diversas vezes na nossa Câmara, está 3-3, mas são dois votos classistas e um fazendário, e dois votos fazendários e um classista. Então, não sei se seria necessariamente um viés mesmo. Eu não sei se seria, eu fico aqui com essa dúvida, porque se for realmente esse viés, é um viés totalmente inconsciente. É só isso aqui que eu queria colocar. E uma outra coisa também, quando o ministro realmente ele convoca um assessor, ele procura um assessor especializado naquela deficiência dele, né? Resguardado as proporções devidamente, lógico, mas quando eu fui indicado para ser assessor do juiz aqui de Fazenda Pública, né, que até já faleceu, o objetivo realmente ele deixou bem claro, ele disse, olha, essa parte tributária é a parte onde eu preciso dialogar mais com alguém. É uma parte que eu não tenho domínio do ICMS. Então eu preciso de alguém para poder trocar ideias. Realmente o objetivo é esse. Eu acho que você concluiu, Facol? Desculpa, eu não entendi se você... Eu acho que essa sua manifestação é muito importante e ela, inclusive, nos permite insistir numa diferença que eu tinha mencionado no começo entre enviesamentos que são inelimináveis que nós temos e aqueles enviesamentos que, por serem previamente conhecidos e esperados, eles podem ser evitados. Então, tem como afastar completamente os vieses de um julgador? Não, só se ele fosse desumanizado. E talvez o que os estudos de teoria da decisão, de neurociência e de inteligência artificial, o que eles têm concluído até agora, é de que isso talvez torne a decisão mesmo impossível. Doentes, aquele livro, O Erro de Descartes, do Antônio Damasio, ele explora isso que eu vou falar agora. Doentes neurológicos, seja por tumores, seja por acidentes, mas pessoas que têm certas zonas do cérebro danificadas, zonas do cérebro que são responsáveis pelos valores, por atribuir valor às coisas, por achar as coisas boas ou ruins. As pessoas que têm essa área do cérebro danificada, elas ficam incapazes de tomar decisões, mesmo as decisões mais simples. Porque quando a gente toma uma decisão, a gente pondera. Eu vou para casa almoçar ou eu saio para resolver um problema? Eu saio com um amigo ou eu vou para casa estudar? Enfim, vou para a academia ou eu vou para o restaurante? Todas as decisões que nós fazemos, nós ponderamos coisas boas e ruins no presente, no futuro. Um prazer agora em troca de um possível desconforto no futuro. Tomar mais vinho hoje e ter uma ressaca amanhã, ou não beber hoje porque amanhã eu vou fazer uma prova. Nós atribuímos valor às coisas e ponderamos o tempo todo. E quando nós perdemos a capacidade de atribuir valor às coisas, a gente fica sem conseguir decidir. É o que acontece com esses doentes. Então, em certo grau, tornar alguém totalmente sem nenhum tipo de ancoragem, de valoração, de atribuição de peso às coisas, é tornar essa pessoa incapaz, desumanizá-la e torná-la incapaz de decidir. Mas isso não quer dizer que as pessoas possam ter os vieses os mais fortes e acentuados e tendenciosos só por causa disso. Não, quando eles são também previamente conhecidos, eles estão eliminados ou se evita. É o caso das regras de impedimento e suspeição. Então, no caso, Fernando, porque o sujeito foi fiscal muitos anos. Isso é ineliminável. Então pode acontecer com um juiz. A pessoa pode ser fiscal durante 20 anos e passar num concurso. Ou o que acontece muito, a carreira que a maior parte dos concurseiros faz, e eu tenho muitos amigos que passaram, amigos de faculdade, desde os tempos de faculdade, que passaram mais ou menos por essa trajetória.
Eles concluem a faculdade, decidem que vão para o setor público, não vão advogar, pelo menos não de forma definitiva, para a vida toda, eles vão advogar por enquanto, quando não aparece outra coisa, mas eles querem o setor público, e eles começam a fazer concurso, entram na vida de concurseiro. Geralmente, o alvo que eles têm é a magistratura, e o que eles fazem até chegar na magistratura é procuradoria, geralmente. Primeiro passa num concurso para procurador do município, depois procurador do estado, procurador da Fazenda Nacional e depois Justiça Federal ou estadual. Então, esse juiz vai chegar lá enviesado? Talvez. Talvez, num primeiro momento, sim. Mas isso é inevitável, não tem como impedir que isso aconteça. Agora, ele vai ser juiz o resto da vida, um dia o viés vai embora. No caso do assessor, não, é muito diferente, porque ele vai ser assessor por 2 anos, por 3 anos, sendo que ele não deixou de ser procurador. Ele continua sendo procurador licenciado. Quando terminar o período da licença, ele volta para a mesmíssima função que ele exercia antes. Então é diferente de um juiz que ou entrou pelo 5º e era do Ministério Público e entra no tribunal como esquece muitas vezes que não é mais procurador da República e continua agindo como MP lá nas questões criminais. Isso vai acontecer inevitavelmente e talvez o 5º existe exatamente para isso, para fazer dar esse pluralismo para as cortes. Os da advocacia, os do MP e os da magistratura. É ineliminável e com o tempo isso vai se amoldando. No caso da assessoria é bem diferente por conta do caráter transitório, temporário e reversível da assessoria, que eu acho que aí é que está o diferencial. Mas alguém mais quer fazer uso da palavra? Dr. Schubert, tem algum outro elemento que queira destacar? E além de que as 2 historinhas, né? A primeira que eu contei no artigo que é verdadeira e a segunda desse a 4 mãos aí. Esse a 4 mãos quase que eu colocava no artigo também, eu só não coloquei porque como envolvia outra pessoa, aí que foi a que falou a 4 mãos, né? Aí eu preferi não colocar. Mas é verdadeira igualmente. Sim, com certeza. A única coisa um detalhe que eu gostaria de mencionar é só essa questão da magistratura que você colocou. É inevitável, faz parte, inclusive, do espaço de liberdade que as pessoas têm, mas quando se assume a condição de magistrado, junto com ela, além da comparação que o segundo fez, que o assessor volta para a carreira de procurador, e isso eu acho que é muito importante, porque ao voltar para a carreira de procurador, a primeira coisa que ele vai ser é cobrado pelos colegas. Rapaz, tu voltou desse jeito, tá? Como é que deixou sair aquele acordo daquele jeito? Exatamente. Quando o magistrado assume, ele também adquire as garantias constitucionais da magistratura. Então, ele tem tudo para tentar se libertar desse viés de maneira autônoma, pessoal e livre. Porque ele não está devendo mais nada para ninguém, ele não pode ter o salário reduzido, ele não pode ser deslocado. Então, ele não pode ter nenhuma interferência nas decisões dele. Então, ele traz ainda aquele viés, e os exemplos que o segundo mencionou, eu conheço alguns também que seguiram essa trajetória, e a gente percebe claramente, eu vou chamar de amadurecimento do magistrado. No início, ele começa com esse viés mais forte, depois vai diminuindo, depois tem uma tendência a uma posição neutra. Posição neutra que faz dele um juiz, a meu ver, melhor, mais qualificado para poder tomar decisões mais justas. Mas a ideia da garantia das garantias da magistratura servem de maneira muito importante para possibilitar isso, essa liberdade do viés mais rápida. E quem não se libertou do viés até hoje é porque esse viés não sai mais nunca. Então, é uma coisa também que faz parte do pensamento da pessoa, né? Daquele que integra a magistratura. Então, ele pensa aquilo ali, tanto no aspecto tributário como em outros aspectos, e vai levar aquele pensamento com ele por muito mais tempo. É verdade, mas a palavra continua aberta. Alguém quer fazer uso dela?
Gilson, você está aí, Gilson? Você também tem experiência de jogador administrativo, fazendário. Como é que você se portou diante desses vieses, ou da possibilidade de vieses? Quer falar alguma coisa? Ou tem só aí a conexão e o Gilson está ocupado com outra demanda? Parece que sim. Parece que O sim. Padre também foi, o Padre também foi procurador. Sim, é verdade. O que, que o doutor Pado Marinho tem a dizer sobre isso? Opa, doutor Schubert, doutor Segundo. Tá recuperado dos vinhos de sábado já? Ah, eu tô. Sábado, domingo. Notei que você falou de negócio ali das chama? Das escolhas, né? A minha escolha sábado não foi muito boa, não. Você sentiu uma indireta ali, né? Foi. De fato, já fui procurador de município e já dei muito parecer, né? Sobre questões. E realmente, essa questão que o doutor Schubert colocou, de um medo do século XVI, em se dar um parecer, seja desfavorável ao arrecadador do município. Não só eventualmente alguém que entender que foi com base numa amizadezinha, que se tem com fulano ou sucrano, ou até mesmo o recebimento de alguma propina, ou até mesmo uma pressão indireta ou oculta que se recebe, né, para manter aquele nível de receita. Então, é complicado. Até mesmo se você optar pela questão da via do concurso público, conforme foi bem colocado, aquela pessoa que passou no concurso para ser um assessor e um ministro, ela já pode perfeitamente carregar consigo fiéis fiscalistas de outrora, pode ter sido procurador de Fazenda Nacional e etc, etc. E aquela velha história, né, doutor Segundo, doutor Schubert e demais. Neutralidade é diferente de imparcialidade. O indivíduo pode até ser imparcial, ele não é neutro. Ele tem sempre uma carga, né, valorativa, ele tem sempre uma carga ideológica. Então, a partir das suas exigências, a partir das suas experiências. Então, de fato, eu penso que é uma questão altamente complexa, difícil de se resolver. O melhor seria evitar, né? O melhor seria adotar pelo currículo daquele profissional, não sei até que ponto isso aí seria profissional ou não, mas pelo currículo daquele profissional, evitar a contratação daqueles que tivessem realmente, já tivessem tido essa ligação fervorosa com o físico. Mas aí entra naquela outra questão. Ligação fervorosa com o físico, então é do lado do político, então, ou é do lado ou é do outro. Então, é bem instigante, penso eu, que fica mais para uma reflexão, né? Do que propriamente para uma sugestão pronta, perfeita e acabada. Mas obrigado aí pela oportunidade de expor aqui minha humilde opinião, mais na forma de divergência do que na forma de conclusão. Muito bem, doutor Paulo. Quem foi que falou? Doutor Paulo terminou a fala, pode desligar o microfone, senão a gente vai ficar ouvindo seus barulhos de fundo aí. Doutora Carmen falando. Pois não, eu ligo tudo e esqueço. Cuidado.
Muito bem. Alguém mais quer fazer uso da palavra, que referiu o assunto, algum ponto específico que não foi tratado? Ou sugerir algum ponto para ser examinado em próximas reuniões? Nós tivemos uma sugestão que não teve como ser ainda acolhida para esse encontro, mas pode ser para um próximo. Mas estamos sempre abertos a indicações e sugestões de temas. Caso alguém queira suscitar algum tema polêmico, relevante, que acho que mereceria debate aqui no Instituto e que pode, hoje não mais, até porque já estamos chegando no final da reunião, mas sugerir para debate na próxima, sempre na última terça-feira de cada mês. Então seria na última terça-feira de fevereiro. Mas muito bem, se não tiverem mais observações a fazer em torno do tema, podemos ir nos aproximando do término da nossa reunião. Queria perguntar para o Dr. Chuba se quer fazer o encerramento, se quer fazer alguma considerações finais aí em torno do tema ou em torno mesmo do aspecto mesmo de funcionamento da reunião, para que nós possamos encerrar. Não tenho nenhuma consideração mais sobre o tema, acho que a gente já discutiu os pontos principais sobre ele. E com relação ao funcionamento da reunião, eu estou hoje, eu acho que pela primeira vez, participando de casa. Vocês podem até ver o pano de fundo aí das galáxias e tudo. Foi o que eu escolhi assim, mais apressadamente para evitar uma porta que tem atrás de mim. Eu achei que focando na porta não ia ficar legal. Estou em casa ainda, né? E não pude participar da reunião de hoje, compondo a mesa com o professor Segundo. Então, ele está dirigindo a reunião de uma maneira solitária e fazendo a apresentação do tema, e peço a ele que continue, que dê sequência aos trabalhos e que encerre a reunião de hoje como ele já teve a oportunidade de fazer outras vezes. Bem, então nesse caso, como já não há mais manifestações aí, ou intenções de manifestação por parte de vocês, ninguém quer mais fazer uso da palavra, podemos encerrar a reunião por hoje, esclarecendo que ela vai estar sendo gravada, vai ser colocada no canal do I7 no YouTube, para quem eventualmente não teve a oportunidade de participar, de assistir, e nas redes sociais, no Instagram, o I7 está por e-mail. Um dia desse eu falei de e-mail para um colega meu, ele falou assim: e-mail, rapaz? Por isso que gosto de máquina de escrever, é e-mail, é uma coisa antiga e tal, o pessoal hoje só usa o WhatsApp. WhatsApp Web, eu não coloco o WhatsApp Web no meu computador, senão é que eu não trabalho mais de vez. Se colocar o WhatsApp Web no computador, a dispersão vai atrapalhar totalmente. Mas por WhatsApp, por e-mail, por Instagram, pelo meio que vocês quiserem, o I7 está aberto a sugestões de temas para serem debatidos nos próximos encontros. E gostaria de agradecer a presença de todos virtualmente e esperar que nos próximos, não sei se no próximo já, mas quem sabe ainda esse ano, todos vacinados, possamos voltar para os nossos encontros presenciais, ou talvez, como herança da pandemia, encontros híbridos, presenciais para quem puder estar e quiser estar presente, e à distância para os que preferirem ficar na comodidade das suas residências ou escritórios. Então, desejar um bom dia, uma boa semana a todos e até a próxima última terça-feira de fevereiro. Bom dia.